Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz a todos que nos assistem, a todos que estão ao alcance da nossa voz. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus transborde e inunde o seu coração, em nome de Jesus. Que bom louvar o nome do nosso Deus, que privilégio é o nosso de podermos louvar esse Deus que vive para sempre. Aleluias! Eu queria compartilhar com os irmãos e irmãs, com todos vocês, um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. É muitíssimo conhecido e eu gostaria que nós meditássemos nesta palavra em nome de Jesus. Aleluias. Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aleluias. Glória a Deus. Vamos orar, né? Pai, muito obrigado, Senhor. Nossa expressão de louvor, de gratidão, de adoração ao Senhor. O Senhor é bom e as tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Somos alvo da sua bondade, da sua misericórdia todos os dias. Aleluias, todos os dias. Espírito Santo, fala conosco. Fala o coração de cada qual nessa manhã, ou na tarde, ou na noite, neste momento em que essa palavra chega aos ouvidos, que ela possa adentrar ao coração de todos que estão sendo alcançados por ela. Que o teu Espírito Santo possa falar, segundo a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, eu queria compartilhar com vocês nessa manhã sobre minha alegria tem nome. Se te perguntassem nessa manhã, o que é que te faz alegre? O que é que traz alegria para o seu coração? O que é que te faz feliz? Você teria que dar nomes àquilo que causa alegria, aquilo que causa felicidade ao seu coração. Nossa ministração nessa manhã traz esse viés. Minha alegria tem nome. E nós vamos aqui entender um pouquinho dessa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos pensar primeiro, eu queria dizer para você que está nos ouvindo, que a igreja de Filipos, ela é fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Quando Paulo, então, viaja e ele atravessa o mar Egeu em sentido à Europa, com a companhia de Timóteo e Lucas. E eles, então, atravessaram o mar Egeu, chegaram à região da Macedônia, e imediatamente eles foram para uma cidade que tinha uma importância muito grande ali dentro das províncias romanas, chamada Filipos. E é interessante que nas praias ali dessa cidade, eles se ajoelharam para orar, eles se ajoelharam para agradecer a Deus pela viagem que eles tinham feito, por terem atravessado com segurança o mar Egeu e por terem chegado ao destino deles com segurança. Então aqueles três homens, Lucas, Paulo e Silas, se ajoelham nas areias daquela praia e começam a orar. E ele então é observado por algumas pessoas
Algumas pessoas acham estranho aquela atitude daqueles homens, ajoelhados ali, orando. Mas orando para quem? Não tinha uma imagem, não tinha um Deus erigido ali de ouro, de bronze. Não, eles estavam apenas orando. E ali eles começaram então a falar de Jesus já naquela praia. E uma senhora que era comerciante, muito influente na cidade de Filipos, chamada Lídia, ela então entregou a sua vida para Jesus. E como ela era uma pessoa muito influente, ela então apresentou seus amigos comerciantes daquela cidade a Paulo. E ali então muitas outras pessoas começaram a ter uma experiência real com Jesus, a conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo através desses homens. Mas acontece uma outra conversão muito significante ali nessa segunda viagem missionária na cidade de Filipos. Bom, Paulo e Silas, eles foram presos, foram açoitados, foram colocados num calabouço. E diz o texto do capítulo 16 do livro de Atos, que enquanto eles oravam e cantavam, houve um terremoto muito grande, em que as cadeias se romperam e as portas das prisões se abriram. E o carcereiro que guardava aquela prisão, com medo, arrancou da sua espada para suicidar-se. E Paulo bradou, dizendo: não te faça mal algum, todos nós estamos aqui. E a partir daquele momento, aquele carcereiro, com toda a sua família, também entregaram a sua vida a Jesus, conheceram o Evangelho através da vida de Paulo, Silas e Timóteo, que estavam com ele, e então ali começa a surgir a igreja de Filipe, a igreja dos filipenses. Bom, depois desse primeiro contato que Paulo teve com esse povo da cidade de Filipos, ele voltou mais 2 vezes à Macedônia, e ele fazia muita questão de estar ali em comunhão com a igreja de Filipe. Outra coisa interessante para a gente compreender o que Paulo está dizendo aqui, é que esta carta do apóstolo Paulo aos filipenses, ela tem algo muito além de apenas um apostolado. É interessante porque na maioria das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele sempre se apresenta assim: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Na carta dos Filipenses, ele não faz essa saudação. Na carta aos Filipenses, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Essa carta do apóstolo Paulo, ela não tem um cunho doutrinário, ela não tem um cunho de repreensão, ela não tem um cunho de ensinar algum tipo de doutrina. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ela traz um viés, uma característica de um relacionamento, de uma amizade muito profunda que Paulo tinha com os irmãos filipenses, com a igreja de Filipe. E é interessante, porque a igreja de Filipos foi a única igreja que mandava sustento para o apóstolo Paulo, para suprir as necessidades do missionário e do apóstolo Paulo. A única igreja que sempre estava enviando donativos, ofertas, para sustentar o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias, era a igreja de Filipos. O que nos mostra essa intimidade, esse relacionamento íntimo, essa amizade profunda que Paulo tinha com a igreja de Filipos. Outra característica para provar essa proximidade é que é a única carta em que Paulo cita vários nomes dos líderes da igreja. Ele cita nomes, ele cita as casas, mostrando que havia entre a igreja de Filipos e o apóstolo Paulo um relacionamento de amizade profunda que passava
transpunha apenas uma visão apostólica ou um apostolado. E aí tem uma outra coisa interessante na carta de Filipos, dos Filipenses. Essa carta tem apenas 4 capítulos, mas ela traz nesses 4 capítulos, por 16 vezes, a palavra alegria. Ou se na sua tradução não tiver alegria, vai estar gozo, júbilo, ou seja, são sinônimos. Você vai encontrar a palavra alegria ou seus similares, os seus sinônimos, nesses 4 capítulos, por 16 vezes. 16 vezes. A pergunta, então, que nós fazemos é: por que Paulo fala tanto de alegria na carta aos Filipenses? Por que Paulo traz tanto a ênfase da alegria? O texto que nós lemos, o versículo 4 do capítulo 4, ele é enfático. É como que se ele bradasse, é como que se ele desse uma ordem: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Alegrem-se, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Apesar da circunstância do autor da carta, que é Paulo, ser um momento terrível na sua vida, Paulo escreve essa carta, segundo a maioria dos estudiosos da Bíblia, de Roma, da prisão em Roma. Ele escreve essa carta, Paulo está encarcerado há 4 anos. Qual é o crime de Paulo para ele estar há 4 anos encarcerado? Amar o Senhor Jesus, pregar o Evangelho. Ele está encarcerado, algemado, por causa do Evangelho de Cristo. Agora, esses amigos tão íntimos de Paulo, estavam tremendamente tristes, porque eles sabiam da situação de Paulo, eles sabiam que Paulo estava para ser julgado em Roma, e que esse julgamento poderia lhe custar a vida, como de fato custou. A igreja de Filipos não mais pôde ver Paulo. Paulo foi realmente condenado, julgado, condenado e decapitado, a mando do imperador Nero. Então, esses amigos, esses tão chegados, essa igreja que tanto amava Paulo, que tanto amava o seu discipulador, que tanto amava o seu apóstolo, o seu amigo, o seu tutor espiritual, estava entrando em uma profunda tristeza, estava vivendo dias de profunda tristeza. Se a igreja de Filipos estava preocupada com a situação de Paulo, com as algemas de Paulo, com as prisões de Paulo, se a igreja de Filipos estava angustiada, entristecida, mergulhando a sua alma em dor e tristeza, porque eles sabiam que provavelmente, como de fato aconteceu, não mais veriam Paulo, Paulo seria condenado à morte. Paulo então escreve essa carta, porque a preocupação de Paulo era justamente essa. A preocupação de Paulo era que os irmãos em Filipos, os seus amados irmãos, mergulhassem em uma profunda tristeza. Sabe, queridos, nós estamos vivendo dias tão difíceis, nós estamos vivendo dias tão complicados, que há uma preocupação de Deus, há uma preocupação do Espírito Santo, de que a sua igreja mergulhe em profunda tristeza. As notícias não são boas, as circunstâncias não são boas. Se nós olharmos do ponto de vista de uma pandemia, todos nós estamos condenados. Não há ainda uma cura. Estão aí caminhando com uma vacina, todos nós estamos sujeitos.
E aí a gente vai ouvindo notícias tão ruins, entes queridos que estão partindo, irmãos amados que estão partindo, sabe, colegas que estão vivendo, lutando agora, né, em hospitais, pessoas tão amadas, pessoas tão queridas, que estão encarceradas nesta enfermidade, aprisionadas nessa enfermidade, né? A situação econômica, a situação financeira, pessoas que estão angustiadas, mergulhando em tristeza, o que eu vou fazer com as minhas contas, meu comércio está fechado, meus negócios estão emperrados. Meu querido, quando a gente olha para essa situação que nós estamos vivendo, não é diferente da situação da igreja de Filipos e do autor da carta, o apóstolo Paulo. Uma igreja que ama tanto o apóstolo, uma igreja que ama tanto esse irmão querido, que levou o evangelho, que ensinou eles a amar a Cristo, que trouxe o evangelho da salvação. Então, a gente que já teve essa experiência, a gente que foi assim alcançado pelo evangelho de Cristo, como nós somos agradecidos pelos instrumentos, né, pelos vasos abençoados que Deus usou para que esse evangelho chegasse até nós. E quando a gente ouve alguma notícia triste a respeito desses amados, nós ficamos então entristecidos, nós ficamos angustiados, nós ficamos preocupados, e corre-se o risco, o perigo de nós mergulharmos em uma profunda tristeza. O apóstolo Paulo está preocupado com a igreja de Filipos. Epafrodito foi levar os donativos, foi visitá-lo na prisão em Roma. Epafrodito levou para ele recursos financeiros. Olha para você ver que carinho que a igreja de Filipos tinha com Paulo. Eles poderiam pensar assim: para que Paulo vai precisar de recursos financeiros na prisão? Ele está preso. Mas ainda assim, aquele carinho, aquele amor, aquele zelo, aquele cuidado da igreja de Filipos, com aquele tão amado discipulador Paulo, fez com que Epafrodito viajasse, saísse da Macedônia e fosse até Roma, para poder levar recursos financeiros para o apóstolo Paulo. E ainda a tristeza aumentou mais, porque eles souberam que Epafrodito adoeceu. Ao chegar em Roma, esse amado irmão adoeceu, e segundo o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aqui aos Filipenses, diz que seria uma doença de morte, mas para não aumentar a tristeza do coração do apóstolo Paulo, Deus teve misericórdia e curou Epafrodito. Mas imagina a igreja de Filipos, sabendo de tantas notícias ruins, irmãos, razão pela qual o apóstolo Paulo fala tanto de alegria nessa carta, tanto de alegria. Então, olha o que ele fala aqui, nessa carta, num dos versículos, Paulo fala assim: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, eu me regozijo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Aleluias. Meu Deus, olha que coisa maravilhosa. Diante de tantas situações difíceis, o apóstolo Paulo está dizendo: ainda que eu seja oferecido como libação, ainda que eu seja morto, mas se eu estou morrendo, sendo oferecido como sacrifício, em serviço da vossa fé, eu me alegro, eu me regozijo, e eu quero que vocês não tomem isso por motivo de tristeza, mas que vocês também se alegrem comigo, que vocês também se rejubilem comigo. Aleluias. Minha alegria tem nome. E a sua tem? Aleluias. Se os filipenses se preocupavam com a situação de Paulo, já este se preocupava também com a situação dos filipenses.
E não querendo que esta igreja, tão amada, mergulhasse em profunda tristeza, Paulo fala por 16 vezes, em 4 capítulos, a palavra alegria. Paulo fala isso com o primeiro propósito. Por que Paulo fala tanto de alegria na carta de Filipenses? Primeiro, Paulo sabia, e ele queria que os irmãos em Filipos também soubessem, de que quem tem interesse de que eu e você sejamos consumidos pela tristeza é o adversário. A preocupação de Paulo é que eu e você saibamos, como ele queria que os filipenses soubessem, que o único que gostaria de ver eu e você, ver a igreja do Cristo, mergulhar-se em profunda tristeza, é o adversário. E por que o adversário tem interesse de que nós nos entristeçamos, ou de que nós abracemos a tristeza, acalentemos ela em nosso coração, e vivamos cabisbaixos, e vivamos entristecidos, e vivamos consumidos pela dor da tristeza? Primeiro, porque uma pessoa desprovida de alegria, ela adoece na sua alma, e até no seu corpo. Uma pessoa desprovida da alegria, ela está fadada a doenças, tanto psicológicas, quanto físicas, e até psicossomáticas, ou seja, psicológicas que vão se manifestar na carne, no corpo. Provérbios capítulo 15, versículo 13, diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o espírito se abate. Olha aqui, por que o inimigo tem interesse de que em face a tantas más notícias, a tantos problemas, a tantas adversidades da vida, eu e você, a igreja de Cristo, nós mergulhemos em profunda tristeza, porque uma vez entristecidos, nosso espírito ficará abatido, desprovido de energia, desprovido de força, desprovido de ânimo, nós iremos adoecer. Por isso Paulo está preocupado com os irmãos em Filipenses. Por isso Paulo está angustiado, porque ele percebe que as situações que envolvem a sua vida, o seu ministério, estão causando profunda tristeza na igreja de Filipos. Então ele não escreve essa carta senão com o propósito de mostrar para eles que eles não podem ficar entristecidos, eles não podem permitir que a tristeza aloje em seus corações, porque uma vez alojada em seus corações, ela irá abater o espírito dessa igreja, tornará essa igreja uma igreja enfraquecida, desnutrida de força. Então, meus amados irmãos, olha a preocupação do apóstolo Paulo. Provérbios capítulo 17, versículo 22 diz: o coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Quantas pessoas que mergulharam em profunda tristeza, ou que ainda se encontram imbuídas de um espírito de tristeza, que elas estão abatidas, elas não encontram força para reagir, elas não encontram ânimo para se erguer. Querido, você precisa ouvir o brado do apóstolo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não permita que a tristeza o consuma. Não dê lugar, não agasalhe a tristeza na sua alma. Você precisa rejeitar essa tristeza. Você precisa se desprender dela.
porque uma vez ela irá te consumir, ela irá abater os seus ossos, ela vai tirar a formosura do seu rosto. Se a alegria é como um bom remédio, a tristeza, ela faz com que até os ossos se sequem. No Salmo 18, versículo 4, quando o salmista Davi passava por uma grande tribulação na sua vida, se você ler o Salmo 18, você vai ver que ele chega a dizer assim, olha, tristezas de morte me cercaram, e a angústia da impiedade me assombrava. Quem tem interesse de ver você abatido, triste, quem tem interesse de ver você mergulhado em tristeza é o adversário. Porque uma vez que você está abatido, você fica fácil de ser devorado por ele, de ser presa dele. O apóstolo Paulo está bradando à igreja de Filipos, e a igreja de Filipos, ela está entristecida, situações adversas da vida, e principalmente as circunstâncias em que Paulo estava vivendo, estão roubando a alegria da igreja de Filipos. Paulo está dizendo para eles, ainda que eu morra, ainda que eu seja sacrificado por serviço da vossa fé, eu me alegro, e por essa razão, vocês devem se alegrar comigo, vocês devem se regozijar comigo. Aleluias. Então, o primeiro motivo que Paulo escreve essa carta, na minha concepção e entendimento, que ele fala de tantas vezes alegria, é porque ele, Paulo, está preocupado de que o adversário logre êxito, causado pela tristeza das circunstâncias no seu coração. Que ele aproveite de que você está abatido, de que você está abraçando a tristeza, de que você está se deixando entristecer, e ele possa então se assenhorar dessa situação e lhe te levar à morte espiritual, à morte da sua fé, a sua esperança. Queridos, eu espero que você esteja nessa manhã entendendo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. O segundo motivo aqui, que o inimigo, que o adversário, tem interesse de que eu e você nos entristeçamos e permaneçamos tristes, é porque a falta da alegria leva com ela o ânimo. Uma pessoa que não tem alegria, ela perde o ânimo, ou seja, ela perde as forças, ela não tem ânimo para orar, ela não tem ânimo para comer, ela não tem ânimo para nada, para cuidar da sua casa, para cuidar da sua família. Uma pessoa que está consumida pela tristeza, ela não tem ânimo nem para viver. Há alguns que até suspiram pela morte, há alguns que até desejam morrer, há alguns que até dizem, melhor seria eu morrer. Por isso que Paulo está preocupado com esses amados irmãos, e o Espírito de Deus me incomoda nesses dias, porque é uma preocupação nossa, de que essa igreja, em face a essas circunstâncias, se aprofunde em tristeza. E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de uma construção física, eu estou falando de você, amado irmão, amada irmã, servo, serva do Senhor. Nós é que somos a igreja. Você é a igreja na sua casa, você é a igreja no seu trabalho, você é a igreja na sua vizinhança, você é a igreja na sua família, você é a igreja aonde você entra e sai, e você não pode estar consumido de tristeza, de desesperança, diante
das circunstâncias que nós estamos vivendo. Paulo está preso, Paulo está sendo julgado, Paulo vai ser condenado, vai ser decapitado. Meu irmão, olha, as circunstâncias estão aí, mas a nossa alegria tem nome, a nossa alegria é o Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aleluias. Uma pessoa tomada de tristeza não tem ânimo. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 45, no momento mais difícil de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava ali no jardim do Getsêmani, naquela quinta-feira à noite, entrando madrugada da sexta-feira, sombria e angustiante, ele chega para os seus discípulos e diz: vigiai comigo, porque a minha alma está tremendamente em angústia. Se você ler o capítulo 14, 15 e 16 de João, você vai ver que ali o Senhor já tinha se despedido dos seus discípulos e tinha dito que ele precisava voltar para o Pai. Eles estavam consumidos de tristeza, eles sabiam que ali algo ia acontecer. Mas lá no versículo 45 do capítulo 22 do Evangelho de Lucas, Jesus se aproxima deles, diz assim: e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Quando eles deveriam estar orando, quando eles deveriam estar clamando, eles estavam consumidos de tristeza, porque eles ouviram aquela fala de Jesus, que ele iria voltar para o Pai, ia mandar o Consolador. Eles estavam consumidos de tristeza. Se você se deixar ser consumido pela tristeza, meu irmão, o seu ânimo, as suas forças vão se esvair. Jeremias, diante da situação caótica de Israel no seu ministério profético, lá no capítulo 8, versículo 18, ele diz assim: se eu pudesse consolar-me da minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Ou seja, o meu ânimo, coração aqui é ânimo, minha força, coração é vida, ânimo. Diante da tristeza, o profeta sentia as suas forças se esvaírem, ele sentia o seu coração desfalecer, ele sentia a sua vida ir embora. Portanto, é por isso que o adversário tem interesse de que você se entregue a uma profunda tristeza. E Paulo escreve aos Filipenses, e hoje o Espírito Santo fala com a igreja: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, o primeiro motivo porque Paulo escreve aos Filipenses é porque Paulo sabe que o único que tem interesse de que nos aprofundemos e adentremos em tristeza profunda é o adversário. Porque uma vez agasalhados pela tristeza, nós, meus irmãos, não teremos ânimo, não teremos força e vamos adoecer. E aí, ele vai triunfar. O segundo motivo que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e fala tanto de alegria, ele quer mostrar através do seu exemplo, da sua própria vida, que a minha alegria, a sua alegria, a nossa alegria não depende das circunstâncias. Aleluias! Paulo deseja que os crentes em Filipos saibam que o motivo de sua alegria deve ser sempre o Senhor. O Senhor. Independente das circunstâncias, Paulo está bradando: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Talvez você pergunte: mas como pode ser isso? Talvez os irmãos em Filipos, diante da carta que eles receberam das mãos de Epafrodito, a carta que Paulo escreveu, eles podem estar perguntando: mas Paulo, meu querido irmão Epafrodito, me diga, como pode ser isso? Como
nos alegrar sabendo que ele está prestes a ser condenado à morte? Como nos alegrar sabemos que ele pode não mais estar no nosso meio? Como nos alegrar diante de tamanha luta, de tantas tribulações e tantas circunstâncias que nos consomem em tristeza? Porque Paulo está dizendo isso, irmãos. Paulo quer que eu e você, o Espírito Santo, Deus quer que eu e você aprendamos, saibamos e creiamos de que a nossa alegria não depende das circunstâncias. Como isso é possível? Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, aleluias, bondade, fidelidade. O fruto do Espírito é amor, alegria. É possível, porque quem produz em nós, quem produz na sua igreja, a alegria não é o mundo, não são as circunstâncias. Quem produz na minha vida, quem gera na minha vida, quem gera no seio da igreja, a verdadeira alegria, não são as circunstâncias, meus amados, é a presença doce, gloriosa, consoladora e graciosa do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo maravilhoso está comigo e com você, habita em mim e em você. Então é perfeitamente possível que diante de circunstâncias terríveis, dolorosas, que provocam tristeza na nossa alma, o nosso espírito esteja revestido de alegria. Porque essa alegria é fruto do Espírito Santo. E eu quero lembrar a você, igreja, que você tem o Espírito Santo habitando em você. Aleluias. Percebemos, a partir desta revelação, há uma percepção que o Senhor nos basta. O Senhor nos é suficiente. O Senhor nos completa, e uma vez completos, nós somos alegres. Ah, mas eu perdi isso, mas eu posso perder aquilo, mas a minha situação está assim, mas não são estas coisas que te completam, não são essas coisas que te satisfazem. O que verdadeiramente te satisfaz é essa presença doce e graciosa do Espírito Santo, que está com você, que está com a igreja. É isso que o apóstolo Paulo quer que os irmãos em Filipos saibam, creiam e vivam. Olha o que diz o versículo 6 e o versículo 7 do Salmo 4. Preste atenção nesse texto. Salmo 4, versículos 6 e 7. Está escrito assim: muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Quem nos fará desfrutar o bem? O mesmo salmista, inspirado pelo Espírito Santo, escreve: faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Aleluias. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Meu Deus, aleluias. Olha que coisa linda, igreja. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, diz: muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? E ele então faz uma oração.
Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Oh, aleluias! E no momento em que essa oração é respondida, no momento em que a presença de Deus vem sobre o salmista, envolve a sua alma, então ele diz assim: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo ou de vinho. A alegria advinda do Espírito Santo é incomparável com a alegria passageira e momentânea das coisas desse mundo. Oh, meu querido, a luz do rosto de Deus a resplandeceu sobre ti, porque a presença do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, é essa luz. Nós somos iluminados pelo Espírito Santo, aleluia. Nós temos o rosto de Deus voltado para nós. E eu e você precisamos entender que uma vez tendo essa revelação, aleluia, o nosso coração se enche de alegria, mais do que aqueles que estão fartos de bens materiais. Isso foi uma verdade tão tremenda para o profeta Abacuque. A situação em Israel era tão triste. Se você ler os 3 capítulos que tem lá no livro do profeta Abacuque, você vai ver que ele já começa em angústia, ele já começa em desespero, questionando Deus. Por que Deus só está permitindo que os caldeus venham como leão nos devorar? Por que o Senhor está permitindo isso com o seu povo, Deus e tal? Eu vou subir na minha torre de vigília e eu vou esperar uma resposta do Senhor. O Senhor tem que me responder. Havia uma tristeza que estava enchendo o coração de Abacuque de dor. Mas aí ele tem a revelação de Deus, ele tem a presença de Deus, ele tem a luz de Deus sobre ele, e ele termina o seu livro dizendo assim, olha o que ele fala: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, não dando fruto a oliveira, meu Deus, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deus mostrou para Abacuque, como quer mostrar para mim e para você, que a nossa alegria tem nome. A nossa alegria não são as figueiras cheias de flores, a nossa alegria não são as videiras cheias de uvas, a nossa alegria não são as oliveiras tombando suas galhas de azeitonas, a nossa alegria não são lavouras produzindo, não são ovelhas ou gados nos estábulos. A minha, a sua, a nossa alegria é o Senhor. Portanto, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Meu irmão, você é insaciável. O ser humano é insaciável. Sabe por quê? Olha, as pessoas, quanto mais riquezas elas têm, mais elas querem, e menos satisfeitas elas estão. Somos insaciáveis, porque a única coisa que nos completa e que verdadeiramente nos faz feliz, aleluias, é o Senhor. Só somos completos e felizes com o Senhor. Paulo escreve aos Filipenses dizendo: a sua alegria, ó Filipenses, não depende de eu estar livre, não depende de eu não ser condenado, não depende de eu viver ou morrer. A sua alegria, ó Filipenses, é o Senhor. Por isso eu vos digo, alegrai-vos nele. Digo outra vez, alegrai-vos.
Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu espero que você esteja recebendo. O salmista, no Salmo 9, versículo 2, faz a seguinte declaração: em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Que essa seja a minha declaração e a sua declaração. Que esta seja a minha revelação e a sua revelação. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Aleluias. Oh, aleluias, irmãos. Não é se a sua conta bancária está cheia, está no azul. Não é se você está com saúde ou doente. Não é se você perdeu ou ganhou. Não é se você tem ou faltou. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Aleluias! Porque ele diz: eu estou com vocês todos os dias, todos os dias, todos os dias, até que se consumem os séculos. Nunca vai faltar a presença dEle, nunca vai faltar o amor dEle, o cuidado dEle, o zelo dEle, a graça dEle, a bondade dEle. Então Ele é suficiente, e é nele que eu vou me alegrar, e é nele que eu vou saltar de prazer. Aleluias! Paulo está dizendo isso para a igreja de Filipos. Ao invés de vocês lamentarem e chorarem, rejubilem e se alegrem, ainda que eu seja oferecido como sacrifício. Porque não sou eu o motivo da alegria de vocês. O motivo da alegria de vocês é o Senhor. E é nele que vocês devem se alegrar. E eu vos digo, alegrai-vos. E a última coisa, irmãos, que eu entendo que Paulo escreve essa carta com 16 vezes usando a palavra alegria em 4 capítulos, para os seus amigos que ele ganhou para Cristo e se tornaram amigos mais chegados que irmãos, que era a igreja de Filipe, a única igreja que sustentava Paulo financeiramente. Então você vê que os laços entre eles eram muito profundos. Na minha concepção, é como se Paulo dissesse para eles: ainda que estejamos tristes, estamos alegres. Ah, Jesus, isso é maravilhoso. Ainda que estejamos tristes, estamos alegres. Porque você vai ver Paulo dizer assim: olha, quando Epafrodito adoeceu, muito me entristeci. Obviamente, queridos, que as prisões causavam tristeza em Paulo. Imagina você, 4 anos Paulo ficou preso e saiu de lá para ser decapitado. Qual era o crime de Paulo? Pregar o evangelho. Então nós podemos dizer que Paulo foi preso e condenado injustamente. Que crime ele cometeu? Mas por causa dos religiosos que tinham inveja, como tiveram do Cristo, e a perseguição, Paulo morreu. Certamente que as prisões lhe causavam tristezas, como situações e circunstâncias têm causado tristeza em mim e em você, ou situações e circunstâncias ainda causarão tristeza em mim e em você. Mas Paulo está dizendo para a igreja de Filipos: mesmo tristes, é possível estarmos alegres. Mesmo passando necessidades, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo diante de situações que podem, por um momento, nos entristecer. Mas o que Paulo quer que a igreja de Filipos entenda, que quem tem o Cristo, tem a verdadeira alegria. Paulo, é muito triste você estar preso. Paulo, é muito triste, você vai ser condenado.
mas ele está dizendo, eu me alegro. Aleluias. No capítulo 16 do Evangelho de João, eu quero ler com você, do versículo 20 ao versículo 22. Olha o que Jesus fala aqui, meus amados, com os seus discípulos. O que Paulo está dizendo aos filipenses é o que Jesus está dizendo aos seus discípulos aqui. Ou seja, circunstância nenhuma, perda nenhuma, dor nenhuma, pode roubar a sua alegria que vem de Deus. Eu já vi pessoas crentes em Jesus serem consumidas pelo câncer. Enquanto o seu corpo definhava, o seu espírito jubilava. Em breve eu verei o meu Senhor. Oh, glória a Deus. Quantas vezes eu testemunhei essa alegria. Porque essa alegria, ela advém de Deus. E ninguém pode roubar essa alegria. Paulo não está falando algo simplesmente para consolar os filipenses. Paulo está dizendo assim, é nessa carta que ele fala, é nessa carta aos filipenses que ele diz assim, olha, viver para mim é Cristo, e morrer é lucro. Então, filipenses, eu me alegro, porque é melhor estar com Cristo. Meus amados, olha o que Jesus fala aqui no capítulo 16 de João, versículo 20 a 22. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está para dar à luz sente tristeza por causa das dores, porque chegou a sua hora, mas quando nasce a criança, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Aleluias. Ninguém pode tirar de nós essa alegria. Lá em Isaías 35, versículo 10, e os resgatados do Senhor voltarão, virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Sim, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. É como se Paulo dissesse para a tristeza e a dor da morte, e olhasse para a tristeza e ficasse rindo-se dela. Zombando da tristeza, rindo da tristeza, porque um dia, na eternidade, quando os resgatados do Senhor voltar de Sião, a tristeza vai fugir deles, o gemido vai fugir deles. Meus irmãos, é isso que Jesus está dizendo, ninguém lhes tirará a vossa alegria. Louvado seja o Senhor. Eu termino bradando como Paulo aos seus ouvidos nessa manhã, que a minha voz seja a voz do Espírito no seu espírito. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque a única pessoa que tem interesse de te ver mergulhado na tristeza é o seu adversário. Porque uma vez mergulhado na tristeza, você vai adoecer. Uma vez doente, seus ossos abatidos, você não tem ânimo, você não tem força para viver. Ele se assenhoria da sua mente e do seu coração, para te levar para o mais profundo abismo de trevas. Paulo escreve a esta igreja, pedindo, clamando, para que eles entendam que a alegria deles é o Senhor, porque esse adversário não pode lograr êxito nisso. Paulo escreve, meus amados,
para mostrar que a minha, a sua, a nossa alegria não depende das circunstâncias. A minha alegria, a sua alegria é a presença do Senhor na pessoa do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E que ainda que circunstâncias nos entristeçam, ainda assim nós somos alegres, porque por um momento nós podemos ter tristeza, mas breve, aleluias, nós seremos coroados com uma alegria eterna, e a tristeza e o gemido fugirá da nossa presença. Alegre-se no Senhor, sua alegria tem nome, a minha alegria tem nome, o Senhor, nossa suficiência, meu tudo, seu tudo, nosso tudo. Alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Pai, muito obrigado, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor traz essa revelação para o nosso espírito, diante de uma situação tão terrível que estamos vivendo, que tenta provocar tanta tristeza em nossa alma. Mas nós queremos bradar, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o motivo da nossa alegria, ninguém mais e nada mais é o motivo da nossa alegria, ou pode nos dar ou trazer a nossa alegria, é o Senhor a nossa alegria, Senhor. Nós nos regozijamos em Ti, nós nos alegramos em Ti, nós saltamos de prazer por Ti, Senhor, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Meu Deus, que os espíritos abatidos sejam fortalecidos, ó Deus, que a alma adoecida seja curada, ó Deus, que o coração, meu Pai, que está tomado de tristeza, seja curado, que venha uma unção de alegria, que venha uma unção de alegria sobre a igreja, uma igreja que se alegra no Senhor, uma igreja que canta louvores, que salta de júbilo, uma igreja que serve com alegria ao Senhor, independente das circunstâncias, uma igreja que não se permite mergulhar em profunda tristeza, uma igreja, meu Pai, que não adentra às trevas da tristeza, para não ser assenhorada pelo inimigo, meu Deus, uma igreja que se alegra em Ti, uma igreja cujo motivo da sua alegria é o Senhor, é a sua doce presença, é a sua graça maravilhosa, é o seu amor eterno por nós. A nossa alegria é o Senhor, nos alegramos no Senhor, aleluias. Vai fortalecendo a tua igreja, vai enxugando dos olhos toda lágrima, vai fortalecendo o espírito abatido, vai levantando o caído, vai colocando de pé, meu Deus, o prostrado, vai restaurando, vai renovando, vai vivificando, meu Deus, vai avivando a sua igreja, sob uma unção de alegria, força, unção, aleluias. Oh Altíssimo, que a sua graça superabunde no coração da tua amada igreja, dos teus filhos e filhas, hoje e sempre, sendo eles fortalecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.